Fala galera, esse é o Geolove, o canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. E o tema dessa aula é climatologia. Você sabe a diferença entre clima e tempo atmosférico? Não? Então fique aí e assista o episódio. Fala galera, vamos a mais uma aula do nosso canal. E o tema dessa aula é climatologia. Nós vamos falar sobre a diferença entre o tempo atmosférico e o clima. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você fique sabendo das novidades, ok? Então vamos lá. Qual é a diferença entre o tempo atmosférico e o clima? O tempo atmosférico são as condições da atmosfera num determinado momento. É a atmosfera naquele instante, como está a situação, se está ensolarado, se está nublado, se está chuvoso. Então o tempo atmosférico ele é muito dinâmico e pode mudar em poucos instantes, ok? Então esse é o conceito de tempo atmosférico, é o estado da atmosfera num determinado momento e que pode mudar em instantes. Agora nós vamos ver o que é o clima. Já quando nós estamos falando do clima, nós estamos falando do comportamento do tempo em determinado lugar durante um período longo. O clima, então, é uma sucessão de diferentes tipos de tempo. O clima não pode ser medido, não pode ser definido ou nós verificarmos se ele está mudando ou não em pouco tempo. Para saber o clima de um lugar, ou para saber se o clima de um lugar está mudando, você precisa de um período de pelo menos, de no mínimo, 30 anos para saber se aquele clima está se alterando, se aquele clima continua o mesmo, para definir o clima de um lugar. Quando nós estamos falando no clima, nós não estamos falando que aquele clima é sempre igual. Na verdade, nós estamos dizendo que existe um padrão de comportamento do tempo que ocorre todos os anos. Mas não quer dizer que todos os anos vai fazer sol, ou vai chover, ou vai estar nublado no mesmo dia do ano. Isso não. O que nós estamos querendo dizer com essa definição de clima é que existe um padrão que ocorre todos os anos. Um exemplo é o que acontece aqui no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro você tem um clima que é o clima tropical litorâneo. Então nesse clima tropical litorâneo vai ocorrer no verão uma temperatura extremamente elevada ao longo de todo o verão, com uma grande possibilidade ou com grande quantidade de chuva. Já no período do meio do ano, que é o período do inverno no Rio de Janeiro, no estado do Rio, você vai ter uma temperatura mais amena e com poucas chuvas nessa estação. Então, nesse período. Então, você tem uma característica do clima dessa região, do estado do Rio, que ocorre todos os anos, que ocorre em todos os anos no estado do Rio de Janeiro. Então, esse padrão de tempos vai ocorrer sempre. Pode ser que no ano chova mais, no ano chova menos, pode ser que no ano a temperatura fique mais baixa, ou as temperaturas fiquem mais elevadas. Isso pode mudar. Não quer dizer que a gente vai saber qual o dia que vai chover, qual o dia que vai fazer sol, qual o dia que vai estar muito seco. Isso não tem como descobrir, mas nós podemos saber um padrão que ocorre todos os anos, que é o clima dessa região, que é esse clima tropical litorâneo. Um clima, então, é um padrão de tempos que ocorre todos os anos e, para nós sabermos se ele está mudando, é preciso um processo, uma verificação que ocorre ao longo de um tempo extremamente elevado, assim, suficientemente elevado, que, como eu falei, no mínimo cerca de 30 anos para você saber alguma mudança, alguma variação no clima daquele local. Então, essa é a nossa aula explicando a diferença entre tempo atmosférico e clima. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que você fique sabendo das novidades. Até a próxima aula. Saudações geográficas.